Boa noite, pessoal que está entrando aí. Vamos falar hoje um pouco. Estão conseguindo me ouvir bem aí, galera? Tranquilo. Então, enquanto a gente não inicia aqui, esperando o pessoal entrar aí, vão falando aí as cidades que vocês são, para poder a gente ir conhecendo vocês. Vamos aqui convidar o nosso, chamar agora o nosso convidado de hoje, o engenheiro Lauton Parente. Vamos falar hoje sobre engenharia diagnóstica, né, que é um mercado aí, Florianópolis, Pernambuco. Murilo, Olá, Lauton, tudo bem? tudo bem? Boa noite. Boa noite. Você me escuta bem? Áudio Escuto bom, bem, vídeo bom? tudo Então, tranquilo. beleza. Que bom. E Lauton, antes da gente iniciar o nosso assunto mais específico de inspeção predial, eu queria te pedir para se apresentar, falar com o pessoal aí um pouco de você, para que as pessoas lhe conheçam. Joia. Nosso assunto ele vai compreender também inspeção predial, né? Inspeção predial está dentro aí dos nossos elementos aí da engenharia diagnóstica, que é o nosso tema mais geral, e a gente vai fazer um passeio hoje sobre a engenharia diagnóstica. Mas eu sou engenheiro civil, sou aqui de Fortaleza, no Ceará, e me formei na Universidade de Fortaleza em 1998 e hoje sou professor da pós-graduação na cadeira de patologia do curso de gerenciamento de obras, onde a gente trabalha lá com alunos engenheiros civis e arquitetos, né, engenheiros de produção, as engenharias e a arquitetura também presente aí nesse curso de gerenciamento lá na Universidade de Fortaleza, Unifor. Eu estou também como diretor regional do Instituto de Engenharia de São Paulo, aqui no Ceará. O Instituto ele tem diretores regionais no Brasil e fora do Brasil, e aqui no Ceará essa missão aí é nossa, né? E também estou como conselheiro do CREA, da qual lá no conselho eu estou como coordenador da Comissão de Ética Profissional. Em 2014, eu me pós-graduei em Engenharia Diagnóstica e Patologia das Edificações, onde a gente teve grandes mestres, aí, os pais da Engenharia Diagnóstica, o professor Tito Livre, o professor Jerônimo Cabral, Marco Antônio Gulo, uma série de feras aí da Engenharia Diagnóstica, os pais da Engenharia Diagnóstica, a partir daquele livro conhecido, né, aquele que mudou já a capa, né, mas eu ainda sou da geração mais antiga, então era da primeira edição, o livro Engenharia Diagnóstica. E a gente, de lá para cá, vem desenvolvendo ações de consultoria, porque a parte de execução a gente já trabalha desde 1999. A nossa empresa ela começou a trabalhar com reabilitação de fachadas e recuperação de estruturas de concreto armado, impermeabilização, e sempre lidando com problemas, mais especificamente dos condomínios, né? Desde 1999, quando a gente executou nossa primeira fachada. E de lá para cá, nós já fizemos aí mais de quase 200 fachadas, compondo aí mais de 300 mil metros de revestimento cerâmico, todos em reabilitação, né? Revitalizações, manutenções e reabilitação de fachadas que a gente tem desenvolvido ao longo desse tempo. Então, em 2012, a gente decidiu, depois de tanta execução, a gente executa bastante, isso é inegável, e aí a gente resolveu ir para a parte de consultoria, trazer para a consultoria a experiência prática do campo, que muitas vezes a gente tem a questão do laboratório, onde as normas são realizadas, onde se pensa
a situação ideal, mas nem sempre você vai ter isso ou condições de fazer lá no campo. Então, para tentar unificar isso aí, a gente entrou de cabeça na engenharia diagnóstica e na consultoria, e hoje a gente faz alguns trabalhos pelo Brasil, principalmente no quesito fachada, né? Revestimentos de fachada, desde os revestimentos argamassados até os revestimentos cerâmicos, acabamentos finais. E basicamente isso a gente tem feito, esse é o nosso trabalho aí em rápidas pinceladas, e também nas mídias sociais a gente sempre coloca postagens instrutivas. Hoje teve uma bem bacana sobre um colapso de uma edificação e um fissuramento, né, uma fratura que a gente encontrou antes da edificação colapsar, bem interessante. Está lá no nosso Instagram, _Lauton, _parente. Vocês podem ir lá conferir. A gente está sempre postando coisas, principalmente relativas a revestimentos. E engenharia diagnóstica, que é o nosso tema. Então, Murilo, em rápidas pinceladas, é mais ou menos isso aí. Agora, Lauto, antes da gente entrar no tema específico de engenharia diagnóstica, e é por isso que até que eu falei inspeção predial na minha cabeça, porque eu estava lembrando que tu é de Fortaleza, e eu queria que tu falasse um pouco sobre, assim, a gente sabe que depois que houveram alguns grandes acidentes aí, em reformas, etc., houve alguns municípios, alguns estados que começaram uma legislação acerca da inspeção predial, que também é um assunto correlato com engenharia diagnóstica. Então, antes de a gente falar de engenharia diagnóstica de maneira mais específica, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa lei de inspeção predial de Fortaleza. Se ela tá vigorando, se há uma cobrança em relação a isso, e se isso realmente está funcionando, se abriu novas oportunidades para profissionais de engenharia, arquitetura, enfim, e se isso realmente diminuiu o número de problemas aí. Eu lembro que recentemente houve até um desabamento de um prédio aí em Fortaleza, que foi uma coisa nacionalmente. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse tema. Perfeito. A inspeção predial, a gente ficou bem à frente disso, porque foi logo quando eu entrei no Conselho, no ano de 2016. Eu já vinha trabalhando, tentando incentivar questões de inspeção predial. Chegamos a promover alguns cursos aqui, trazendo, inclusive, o professor Jerônimo Cabral, e foi muito interessante. Mas em 2016, quando eu entrei no Conselho, o presidente do Conselho, o engenheiro Vitor Frota, ele foi um dos idealizadores da lei lá em 2012, junto a um vereador aqui na Câmara Municipal. Então, essa questão da inspeção predial, quando eu entrei no Conselho, o presidente, a gente ficou, não oficialmente, mas a gente ficou à frente, né? Todos os assuntos do Conselho relativos à inspeção predial passavam por mim e pelo presidente do Conselho. E a gente bateu muito, conseguiu fazer com que essa lei entrasse em vigor, que em 2015, com o desabamento de uma varanda que teve aqui na cidade, inclusive com 2 óbitos, saiu o decreto. A lei era uma lei que precisava ser regulamentada, aí saiu o decreto de regulamentação. Infelizmente, Murilo, o que a gente percebe é que a tragédia é combustível para a inspeção predial. Toda vida que acontece uma tragédia, cadê a inspeção predial? Cadê a inspeção predial? Então, assim, isso, de certa forma, entristece a gente, porque a gente trabalha para que a tragédia não aconteça. E quando ela acontece, parece que é o inverso. Aí parece que através da tragédia que a coisa vem para a inspeção, quando na verdade a inspeção deveria impedir a tragédia, né? Mas são as coisas que a gente percebe culturalmente aqui no nosso país. Quando se fala de inspeção predial, sempre precisa aí o combustível da tragédia, infelizmente. Mas assim, então aqui a lei existe, é uma lei que tem algumas coisas que não precisaria ser melhorado. Já tem uma segunda legislação, inclusive com a nossa participação na formatação, já como uma lei autorregulamentada, mas essa aí está ainda aguardando decisões políticas, decisões aí de prefeitura, né? Há pouco tempo saiu o Código das Cidades aqui, que já fez referência a esse novo formato da lei, né? Então, isso animou um pouco a gente, mas o que acontece é que nós estamos ainda com a lei de 2012, com o decreto de 2015, e não tem fiscalização.
tá certo? Essa lei, ela existe, está em vigor, é obrigada a fazer, mas como não tem fiscalização, a gente depende da boa vontade, da consciência, principalmente dos síndicos e dos gestores das edificações, das indústrias. E o que a gente pôde perceber é que houve realmente uma movimentação, tá? Lógico, bem aquém do que a totalidade das edificações, mas houve uma movimentação, vários prédios de Fortaleza com a plaquinha inspeção predial lá, né, o engenheiro fazendo a inspeção predial. Isso existiu, sim. Durante algumas palestras que a gente ministra aqui para síndicos, né, a gente chegou a parabenizar aqueles síndicos que não precisaram da lei ou de serem multados para fazer um procedimento altamente saudável, que é o procedimento da inspeção predial, onde a gente elucida os problemas, organiza e entrega de forma prioritária para que seja resolvido, o síndico, né, o gestor seja capaz de resolver dentro do grau de prioridade. Então, isso é um procedimento extremamente saudável. Lembrando que a inspeção predial, ela é o primeiro passo, né? Depois da inspeção predial é que realmente vem os benefícios. E realmente veio. Abriu-se esse mercado tanto da inspeção predial e abriu-se a segunda onda, que eu chamo de segunda onda, que é quando as demandas vindas da inspeção predial são colocadas em prática através de obras. Então, realmente veio, né? Nós, como engenheiros executores de campo, executamos alguns serviços que vieram demandados de inspeções prediais. Olha, o síndico ligava para a gente e disse, olha, a gente está aqui com a inspeção e o inspetor pediu para rever essa questão da fachada, da manutenção da fachada. Mas ainda, nós estamos dentro de uma esfera da consciência, né? É muito bom quando a gente vê que tem pessoas que têm consciência, mas, por outro lado, outras pessoas precisam que a coisa seja mais assim, forçada no sentido legal da coisa para que aconteça. Logicamente que não dá para chegar com a varinha lá de condão, chegar e, pum, a partir de hoje todas as edificações vão ter que entrar num processo de inspeção predial. Isso é impossível. Mas tem como fazer de uma forma organizada. Aqui, por exemplo, em Fortaleza, a gente tem um bairro chamado Praia do Futuro, muitas pessoas conhecem a Praia do Futuro, onde nós temos uma das maiores maresias do mundo. Então, o ambiente lá é muito agressivo, né? Muito agressivo mesmo. Spray marinho, sais cloretos, no ar você consegue ver, né? Um spray marinho à noite, pelo poste, na iluminação pública, você consegue ver. Então, assim, poderia-se começar por esse bairro, poderia-se começar pelo centro da cidade, onde as edificações estão mais antigas, né? E aí, existe técnica para isso. Não precisa da noite para o dia você sair multando quem não tem inspeção predial, mas você pode, a partir do momento, olha, esse bairro tem um prazo aqui de tantos meses para estar, quem tiver fora disso vai ser penalizado. E aí você vai fazendo campanhas educativas e fazendo com que você introduza uma cultura de manutenção que, para nós brasileiros, é muito fraca. Tá certo? E o que nós vemos aqui, o que você falou em relação ao edifício André, que foi um colapso estrutural, aconteceu, não foi pelo fato da reforma somente. Eu até acho que ela contribuiu. Existem três coisas, e na ética da engenharia a gente observa, né? E aí eu já lhe falo como coordenador da Comissão de Ética do CREA Ceará. A gente observa negligência, imprudência e imperícia. Houve negligência, a edificação foi a edificação da década de final de 70, 80, então ali se projetava para 50 anos. E ela colapsou com 38. Por quê? Inclusive, a gente nós fizemos um artigo no nosso blog sobre isso. Existe um gráfico que você ganha desempenho à medida que você faz intervenções técnicas adequadas e manutenção. Mas isso é um gráfico de Liechtenstein de 1985. E a gente agora, ano passado, eu desenvolvi um gráfico que é o inverso desse, que é muito óbvio. A partir do momento que você não tem intervenções técnicas adequadas ou não tem manutenções, né, você vai ter uma redução dessa vida útil. E o que era para ter uma vida útil aí de projeto de 50 anos colapsou com 38. Por quê? Por que isso aconteceu? Vamos lá. Nós tivemos aí, durante 38 anos, 3 ARTs no edifício André. As 2 de engenheiro mecânico para elevador. E a terceira, que era do serviço que estava sendo feito no momento do colapso da edificação. Então, me diz que durante 38 anos não houve profissional técnico que deu manutenção ali. Tá certo? Então, nós tivemos o quê? Negligência, tá? Ao longo do tempo. Nós tivemos imprudência
da edificação, sim, também tivemos imprudência, porque as reformas que tiveram, e aí é muito fácil ver pelas imagens, foram reformas que não tinha engenheiro, pela questão da RT, foi feito por pedreiro, até por relato, teve relato depois de profissionais que trabalharam naquele prédio, e você vê que foi extraído cobrimento, por exemplo, preenchido com reboco, né, com argamassa de revestimento. Então você tira concreto, por mais cobrimento que seja, né, mas você tira concreto e você põe argamassa, revestimento argamassado, tá certo? Então, assim, tá aí a imprudência. E a imperícia, como eu não vou falar de imperícia, porque o processo ainda está em investigação, inclusive dentro do conselho, né? Então, a questão de imperícia ainda está sendo avaliada do profissional, não se pode falar ainda, porque está em processo de investigação. Mas, facilmente, a gente consegue entender que procedimentos não adequados reduzem a vida útil de uma edificação. E o que é que pode identificar isso? Quem é que pode identificar isso? É um engenheiro inspetor predial, é um patologista, é um engenheiro diagnóstico. Tá certo? É aquele cara que está à procura de problemas, né? O engenheiro diagnóstico, ele, no melhor dos sentidos, ele é um generalista, um clínico geral, muito importante, porque ele tem que entender, o horizonte dele tem que ser muito amplo, porque ele tem que olhar para a edificação e observar problemas em vários sistemas construtivos, em vários elementos construtivos. Né? O que uma edificação é? E é importante falar que muitas vezes, as pessoas precisam também entender isso, é um trabalho multidisciplinar, né? Porque, afinal de contas, dentro de uma edificação, a gente tem sistemas que não são de competência do engenheiro civil, como, por exemplo, tu citou aí dos elevadores. Então, quem acha que vai conseguir fazer tudo, né, precisa entender que cada macaco no seu galho e você precisa, sim, sempre de profissionais para lhe auxiliar. Pode continuar, Laudo. Está na nossa lei, na 5.194, onde rege as atribuições dos engenheiros. Olha lá, o engenheiro mecânico, as atribuições, o engenheiro civil, o engenheiro eletricista, e não pode ser diferente, tem que ser dessa forma mesmo. Né? Particularmente, eu não sou muito afeito a questões de elétrica, por exemplo. Tá? Então, eu tenho que ter do meu lado um engenheiro eletricista que possa né? Quando eu digo engenheiro qualquer, que está lá numa inspeção, né? O inspetor ele não tem muita afinidade com questões de fachada, por exemplo, de impermeabilização. Ele pode ir se capacitando. Cada experiência profissional dentro de uma inspeção predial é uma capacitação, é uma vivência que ele vai trazendo ao longo do tempo. E aí é onde mora a beleza da coisa, porque o inspetor predial, ele é um cara que tem que entender o conjunto construtivo chamado edificação. Uma edificação é um conjunto construtivo formado por sistemas construtivos e cada sistema construtivo formado por elementos construtivos. Então isso se junta num conjunto e se transforma numa edificação que é quase um ser vivo. Tá? Então, quando a gente está falando de um ser que precisa, é como o ser humano. Ele chega a uma determinada idade, ele precisa ser analisado, ele precisa ir num médico clínico geral, o clínico geral vai identificar que ele tem problema no coração, o cara do coração vai fazer exames e vai ver se ele vai para a mesa de cirurgia ou vai fazer um outro tipo de procedimento. A mesma forma de edificação. Vai o inspetor predial, analisa, faz o check-up da saúde predial. É muito parecido, né? Com a medicina. Exatamente. O check-up da saúde predial elucida os problemas, cita o que deve fazer de forma clara e simplificada, de acordo com a norma nacional do IBAP, né? O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. E a partir daí, né? Vamos dizer, se você tem um problema muito grave na fachada, você tem que procurar um especialista em fachada. Porque ele vai te dizer o que é que você tem que fazer. Se você tem um problema grave na tua parte elétrica, você vai ter que procurar um especialista da elétrica para poder arrumar aquela coisa. E ali a responsabilidade da execução passa a ser do executor e não do inspetor predial. O inspetor predial vai apenas apontar o problema. E aqui na lei de Fortaleza ele tem que depois voltar e dizer tá ok, foi feito. Como é que ele vai dizer que tá ok se ele não acompanhou? Aí a importância das ARTs. Exato. Aí a importância de vincular um profissional àquele serviço e cada um tem a sua responsabilidade. Muitas vezes a pessoa acha, para que a ART? Né? Tá aí um exemplo caríssimo
da RT. Como é que eu, inspetor predial, digo que o prédio tem problema na fachada, que você resolva, aí vem uma empresa, resolve aquele problema, tira a RT, como é que eu, inspetor predial, vou me responsabilizar dizendo que, ok, aquele que eu disse que era para fazer foi feito. Como é que eu vou me responsabilizar? Eu posso dizer que foi feito de acordo com a RT número tal. Cada macaco no seu galho, que você acabou de falar. E eu vou até responder aqui uma pergunta que o André fez, e também eu vou querer ouvir tua opinião. Ele fala aqui sobre o que o CREA poderia fazer nesse sentido. E aí, eu queria esclarecer, e depois eu quero ouvir a opinião do Lauton, porque eu acho que, às vezes, eu acho que o sistema CONFEA-CREA, ele falta ter uma melhor comunicação com os profissionais, principalmente enquanto eles estão na faculdade ainda. Então, o que acontece muitas vezes é que o profissional sai para o mercado sem saber exatamente qual é a função do CREA. Então, pessoal, vamos imaginar que no caso que a gente estava falando aqui sobre a inspeção predial, né? O CREA, ele não tem que fazer a fiscalização se o edifício X, Y, Z fizeram a inspeção predial. Isso fica a cargo da prefeitura do município, né? Isso é uma lei que provavelmente lá em Fortaleza é municipal. Qual é o papel do CREA? É saber se naquele prédio foi feito, aquele profissional que fez, ele tem um documento que vincula a responsabilidade técnica dele. Então, na verdade, o papel do CREA... a atribuição ou não? Exatamente. Ele entrou no campo do eletricista, ele entrou no campo do mecânico. É isso, esse é o papel do CREA, é a fiscalização da atuação profissional. Lógico, é imenso a quantidade de obras e quase impossível que a gente consiga fiscalizar todas essas obras, todos esses serviços de engenharia pela quantidade, né? O ideal é que... Mas, assim, a função do CREA, que o André perguntou, e o que o CREA poderia fazer a respeito das inspeções, é isso? Murilo, exatamente. Se o papel do CREA é de fiscalizar o cumprimento dessas inspeções. Não. Isso aí é do município, né? Existe até uma lei federal, mas agora com essa questão de pandemia está tudo meio que parado, né? Está tudo muito voltado para essa questão da saúde. Mas o CREA não. O CREA fiscaliza, por exemplo, tem lá a plaquinha, inspeção predial. Este prédio está em procedimento de inspeção predial. São placas de propaganda dos profissionais que colocam. Isso é importante, porque acaba que divulga e faz com que a máquina gire da inspeção predial. Então, pode sim ir um fiscal do CREA e verificar. Cadê a inspeção predial? É a inspeção predial, tudo bem. A RT, deixa eu ver aqui, verifica se não tem exorbitância de atribuição, que é um auto de infração dentro do sistema, né? Não é um leigo que está fazendo, né? Aí seria exercício legal da profissão. Então, assim, o CREA vai fiscalizar isso. Agora, o CREA poderia fazer mais ações no sentido de cobrar, conscientizar, fazer campanha de coisa e cobrar também os órgãos públicos, né? Quanto à questão da efetivação da inspeção predial, criar comissões, criar GTs, grupos de trabalho, que possam ajudar. Isso foi feito na segunda versão aqui da legislação, que ainda não foi lançada, mas isso foi feito pelo CREA Ceará. E a questão que você falou aí das universidades, aqui no Ceará nós temos o CREA Júnior, que é formado por estudantes, né, de engenharia e que fazem um trabalho dentro da faculdade. Inclusive, eu já ministrei algumas palestras para estudantes, temas diversos, já falei sobre inspeção predial, já falei sobre reabilitação de fachada, para alunos de engenharia em eventos do CREA Júnior. Então, assim, existe isso, sim. Na nossa época, eu acho que você tem mais ou menos nós temos mais ou menos a mesma idade, né, Murilo? Então, assim, na nossa época, realmente, a gente saía meio cru de não saber o que era nem a RT. Sabia porque podia estagiar e tudo, né? Mas se não tivesse o contato com o mercado, assim como eu acho que falha muito as universidades, quando se fala em empreendedorismo, né? Questões de encargos sociais, questão de notas fiscais, contabilidade dentro, nós estamos indo para um tema totalmente diferente do que a gente já propôs, né? Mas é importantíssimo isso, eu acho que poderia ser mais focado, ter mais foco nisso aí, para que o aluno não saísse tão teórico, né? Quando ele cai no Welcome to the Jungle, né? Ele tenha pelo menos alguma arma aí de conhecimento para sobreviver a essa jungle, né? Pois agora vamos voltar para o nosso tema. E aí, já como a gente começou a falar sobre inspeção predial, eu queria te fazer uma pergunta que as pessoas
né? Tem muito estudante que está aqui acompanhando a gente que ainda tem muita confusão. O que é engenharia diagnóstica e qual é a diferença de engenharia diagnóstica e inspeção predial? Uma está dentro da outra, como é que funciona isso? Só para que o pessoal se situe. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos para se situar, tá? Inspeção predial é um procedimento. Engenharia diagnóstica é o conjunto desses procedimentos. Nós temos basicamente 5 elementos dentro da engenharia diagnóstica, nós vamos já falar, cada elemento, um deles é a inspeção, tá certo? Então, assim, a engenharia diagnóstica, ela é uma engenharia que trata de investigações, tá certo? Eu posso fazer várias coisas com uma investigação. Eu posso ir para o campo jurídico, eu posso ir para o campo das reabilitações, o que você tem que fazer. Eu posso ir para o campo só das constatações e guardar aquela informação. Nós vamos já ver que é o trabalho mais simples da engenharia diagnóstica. Eu posso estudar um problema para gerar uma solução. Eu posso até comparar se está de acordo ou não com as normas e as boas práticas. Entendeu? Então, a engenharia diagnóstica, ela trata de investigações de problemas prediais e até de obra. Tá certo? Na etapa de obra, na etapa de projeto, a gente tem engenharia diagnóstica, na verdade, até se chama de PPURD, né? O que é esse PPURD, né? É o planejamento, o projeto, a execução, o uso, a reforma, a manutenção e a desconstrução. Tá certo? São as etapas, a vida de uma obra, né? Que é a vida de uma edificação, ela passa desde o planejamento, pode ir até a desconstrução ou a demolição, né? A diferença de desconstrução e demolição é que desconstrução você aproveita algumas coisas e a demolição você foi aquilo que aconteceu ali no nosso André, né? A demolição, uma demolição involuntária, né? Assim, involuntária no sentido de não planejada, né? Elauto, Então, só aqui falar que nós estamos bem de público, viu? Olha o tanto de fera que tem aí. Ó, Matheus Leone já falou. Cristiana Matheus, amanhã eu tô Furlan. com ele. Matheus, amanhã eu tô com ele. E Renato Saad. 3 feras. Meus amigos do coração, meus amigos. E aí eu já vou então, já que o Renato Saad perguntou, já que a gente está falando da diferença aí e do conceito de engenharia diagnóstica, inspeção predial, ele botou mais uma pimenta aí. Ele também queria que tu falasse sobre a diferença de engenharia diagnóstica e patologia e o patologista. Do engenheiro diagnóstico e do patologista. Pronto, a gente até já tinha falado alguma coisa, eu já tinha dado uma dica lá no começo, mas isso como a engenharia diagnóstica, ela é nova, né? Ela é da década de, se não me engano, 2004, ela é nova, é uma coisa muito nova. Essa organização e essa forma de analisar os problemas, né? E para que eu quero cada elemento desse. Mas existe o patologista. O patologista, na minha visão, ele é o especialista. Ele é o cara que aprofunda dentro de um tema. O engenheiro diagnóstico... E só um detalhe... E só um detalhe também que é importante, de novo, falar, eu gosto muito de bater nessa tecla, que mesmo o patologista, ele pode ter diversas especializações. Então, por exemplo, pode ter o patologista que vai trabalhar só com estrutura, outro patologista com instalações, outro com revestimento de fachada, e assim sucessivamente. Pode ter um patologista que trabalha com estrutura e revestimento em questões de conjunto, os dois não trabalham juntos? Exatamente. Então, eu posso ter um patologista que entenda esse sistema, estrutura, revestimento. Não tem problema, pode existir. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o engenheiro diagnóstico, ele é importantíssimo, por quê? Porque ele tem que entender problemas do conjunto construtivos, como eu falei, dos sistemas construtivos e dos elementos construtivos. Ele tem que olhar para uma edificação e captar todos os problemas daquela edificação, tá certo? Visualizar isso, elucidar esses problemas, precisa muito estudo. Tá? Muita gente é o olho clínico que define o que é e o que não é problema. Agora, se a coisa aprofunda dentro de um item, por exemplo, fachada, que no caso é a minha especialidade, eu sou já o patologista, um estudioso daquele problema, que é os problemas que envolvem fachada. Tá certo? Então, assim, o casamento da patologia. Onde é que encontra o casamento da engenharia diagnóstica e da patologia?
quando o problema é grave no quesito fachada que a gente está falando, e o inspetor predial indica, olha, aqui é um problema grave de fachada, o patologista precisa analisar isso aqui para aprofundar o seu estudo e prescrever a solução. Então, o engenheiro diagnóstico ele é aquele cara que vai elucidar os problemas, organizar e priorizar, entregando para o síndico, né, para o síndico, para quem quer que seja, a problemática de uma edificação. Agora, se tem um problema mais grave em algum sistema construtivo, ou algum elemento construtivo e tal, aí você vai para o especialista, o patologista, aprofundar o tema disso aí. É uma coisa que a gente já vem discutindo há algum tempo e essa é a minha visão, minha ótica de visão. Mas eles trabalham juntos e são bem parecidos, assim, por trabalharem juntos. Essa aí é a minha... E aqui visão. eu vou dar uma... vou dar uma dica para o pessoal, que tu até falaste agora há pouco, para o pessoal que está assistindo a gente. Pessoal, quem quiser buscar mais informações acerca da área de avaliações, perícia, engenharia diagnóstica, inspeção predial, eu recomendo fortemente que vocês busquem os sites dos IBAPs, principalmente IBAP São Paulo, IBAP Minas, IBAP Nacional, que lá vai ter muita publicação gratuita para vocês baixarem e se aprofundarem sobre esses temas. Na verdade, até assim, lógico que temos muitos bons livros nessa área, mas para aquelas pessoas que estão querendo ter uma primeira visão, lá no site do IBAP tem muita coisa para baixar. E se você estudar tudo que tem lá, você já vai ter uma noção excelente. Agora, pelo amor de Deus, é para baixar e estudar. Eu gosto de ver, eu vejo que as pessoas adoram baixar material, salvar. Agora, se baixar e salvar e não ler, não adianta, mas pode continuar lá. Não vai entrar por osmose, né? Então, assim, tem que ler mesmo. Então, assim, a gente estava falando da engenharia diagnóstica, né? E a inspeção, né? Então, o que acontece? Dentro da engenharia diagnóstica, a engenharia diagnóstica ela foi para tratar ela apareceu para tratar os problemas, né? Para diagnosticar, para prognosticar, né? Entender o que vai acontecer. E isso para mim, o diagnóstico é muito importante, mas o prognóstico é mais ainda do que o diagnóstico. Porque o prognóstico, você precisa partir de um diagnóstico para entender aonde aquilo vai e os riscos que aquilo pode oferecer. Então, entender prognóstico é entender riscos, principalmente isso, tá certo? Porque a partir daquele diagnóstico que foi feito naquele momento, o engenheiro tem que saber o que é que aquilo pode ser no futuro, o que é que aquilo pode representar de risco, e aí classificar aquilo, pode classificar até como um risco médio hoje, mas ele já alertar que está em estado evolutivo e pode ser um risco crítico amanhã. Entendeu? Isso acontece bastante, né? Uma fissura para um patologista de fachada tem um grau de criticidade. Para um outro tipo de engenheiro, tem outra totalmente diferente. Então, assim, a gente às vezes tem fissura que a gente sabe, olha, isso é problema grave. Então, assim, o patologista ele aprofunda em cima disso aí, voltando àquela questão que o Renato tinha exposto. Então, a engenharia diagnóstica está para prognosticar e está para prescrever também. Olha, a solução disso aqui é isso, tá certo? Pode ter uma ou mais soluções, né? Mas está para fazer essa análise e prescrever. Então, quais são os 5 elementos, né, da engenharia diagnóstica? Nós temos, basicamente, a vistoria, a inspeção, a auditoria, a perícia e a consultoria. São 5 elementos básicos da engenharia diagnóstica. De novo, vistoria, inspeção, auditoria, perícia e consultoria. Poxa, mas o que é que tem de diferente um do outro? Bom, a vistoria ela é uma constatação. Ela simplesmente é o serviço mais simples da engenharia diagnóstica. Tanto que ela não gera nem laudo, ela gera um relatório. Tá certo? Ela simplesmente vai constatar os problemas. Aí você pode perguntar assim, puxa vida, tu vai numa edificação cheia de problemas, vai só constatar, não vai fazer mais nada? Parece uma coisa assim, esquisito. Mas se eu te falar que existe um trabalho fantástico, que deveria ser lei, inclusive, que é a vistoria cautelar de vizinhança. Exatamente. Onde você tem um viaduto que vai ser construído pela prefeitura, você tem um túnel, aqui em Fortaleza eu fiz várias. Você tem um túnel, você tem uma obra de batistaca do lado de uma edificação, né? Você vai ter uma interferência de bulbo de tensão, por exemplo. E aí você vai entender, você vai deixar no tempo, registrado no tempo,
como estava aquela edificação ao lado, para que, depois que aquela obra aconteça, se acontecer algum problema, se fazer o comparativo. Saber se aquele problema acusado, olha, deu problema, mas já existia ou não existia? Né? Então você vai catalogar todos, ou existia e aumentou. Né? Então você vai catalogar todos os problemas e ali é segurança para o contratado da prefeitura, para a prefeitura contratante e para o cara, a pessoa que está lá dentro do seu imóvel e sofreu algum problema. Então, é espetacular. Isso é um trabalho que deveria ser até lei, a partir de determinados tipos de obra. Grandes obras, por exemplo. Agora só queria fazer um comentário que, para as pessoas que trabalham em construtora, né, ainda que não seja lei, seria muito importante que todas as construtoras tivessem a preocupação de fazer, porque isso vai evitar problemas judiciais futuros. Imagina que você está aqui cravando estaca para executar um prédio, e aí o vizinho diz que a casa dele trincou. Se tivesse sido feito anteriormente essa vistoria, né, tinha lá um relatório que apontava quais eram os problemas, e aí teria como se ver se aquela problema que apareceu, rachadura, fissura, trinca, enfim, se foi provocada pela construção ao lado, ou se já existia e aumentou, enfim. Então é muito importante que as construtoras tenham consciência disso. E às vezes eu acho que, tanto no caso, né, só batendo aqui sobre essa questão da gente conseguir esclarecer o cliente, tanto no caso da inspeção predial, como nesse caso aqui da vistoria cautelar de vizinhança, é muito importante que nós profissionais saibamos esclarecer para o cliente a importância disso. Porque às vezes eu acho que o que falta muito no profissional de engenharia de arquitetura é o marketing, de chegar lá, por exemplo, para o síndico e mostrar para ele a responsabilidade que ele tem ao ser síndico de uma edificação. E nesse caso agora, mostrar para o dono de uma construtora o nível de responsabilidade que ele tem com as edificações vizinhas e o que isso pode causar para ele de economia ao fazer essa vistoria. Eu acho que quando as pessoas conseguem enxergar isso, se torna mais fácil dela querer contratar aquele serviço. Mas pode continuar, Alton. E o justo é o justo, né, Murilo? O justo é o justo. Se você danificou a minha edificação, é justo que você recupere a minha edificação. Tá certo? Se eu não danifiquei a tua edificação, é justo que eu não recupere. Porque isso evita muito problema, muitos golpes, entendeu? E faz justiça. Tá certo? Por exemplo, outro serviço de vistoria. Vistoria de entrega de obra. A obra vai ser entregue. E aí, será que ela está sendo entregue de acordo com o que foi proposto? Então, é constatação. Tá certo? Vistoria de cessão de prazo de validade. A edificação tem aquela questão dos 5 anos, né, do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 618, se não me engano, questão dos 5 anos. Então, vai dar a cessão dos 5 anos, né? Então, contrata-se um inspetor, um engenheiro diagnóstico, para que ele verifique tudo aquilo que está no âmbito de garantia próximo dos 5 anos. Sei lá, como que você faz isso com 4 anos, para poder dar tempo de você mostrar para o construtor as coisas que tem que ser dado garantia, e é justo que está lá, né? Ele vendeu com essa garantia, tem que ser feito realmente. Então, ele vai só constatar, não vai fazer absolutamente nada, não vai estudar se é um problema grave, se não é, ele vai apenas constatar e se fazer que aquela informação se fazer guardada no tempo para que seja no momento certo utilizada. Então, e uma que você vê. E uma que eu gostaria de chamar bastante atenção também é quando a pessoa vai adquirir um imóvel, né? E eu sempre faço a comparação com o carro. Imagina que vai comprar um carro usado. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas, se for comprar um carro usado, vai levar para um mecânico de confiança, dar uma olhada, né? Ver se pode comprar, fazer aquele negócio. E às vezes a pessoa vai comprar... engenheiros de confiança, né, Murilo? E às vezes a pessoa... engenheiros de confiança. Às vezes a pessoa vai comprar um imóvel que é muitas vezes mais caro, né? Um investimento muito maior, e acha que ela pode chegar lá e receber mesmo sendo leigo. E acho que também, mais uma vez, a gente precisa esclarecer essas pessoas, que é muito importante que nesse momento tenha um profissional para acompanhar essa vistoria, né, e identificar se tudo está de acordo com o projeto, se está bem executado, enfim. Você sabe que nos Estados Unidos, inclusive foi isso que deu a ideia ao professor Tito Lívio de organizar as coisas na engenharia diagnóstica, existe o Home Inspector. O Home Inspector, ele atua nos Estados Unidos em toda transação imobiliária. Ele é um profissional do serviço público, normalmente da prefeitura, e que a transação só ocorre se aquela edificação, se aquela casa ou aquele apartamento estiver dentro das normas da prefeitura. É o Home Inspector.
Lá nos Estados Unidos já é praxe, e aqui deveria ser da mesma forma, né? Então, assim, partindo para o segundo elemento, né, são as inspeções. As inspeções são as constatações, dessa vez com análise técnica. Aí a gente vai voltar para a inspeção predial. As leis, por exemplo, a de Fortaleza, misturam um pouco esses elementos aí. Nós vamos já entender por quê. A lei de Fortaleza, bom, posso falar logo, a lei de Fortaleza ela pede medidas saneadoras, né? Quer dizer, queira ou não queira, uma certa prescrição. O que não faz parte, ela embolou aí o meio de campo. Mas a inspeção, ela é uma constatação e uma análise técnica. Que análise técnica é essa? Olha, a gravidade do problema, o risco, né? Entender de prognóstico já, para onde aquilo pode ir, entendeu? Então, esse prognóstico, não entra prescrição, né? Não, a inspeção predial não deveria envolver prescrição. No máximo, recomendo, lá pela norma do IBAP, né, do IBAP Nacional, que é a única norma de inspeção predial que existe no momento no país, né? Essa aí tem outras que estão aí sendo trabalhadas, mas a norma do IBAP fala que você pode dar recomendações técnicas de forma clara e simplificada. Recomendação técnica de forma clara e simplificada são dicas de solução. Eu não tenho que dizer que você vai utilizar uma argamassa cola C3, um selante de silano silaxano, que a minha junta tem que estar na linha de fixação da alvenaria. Não. Eu vou ter apenas que dizer, você vai ter que fazer uma reabilitação total da sua fachada. O teu problema é generalizado e vai procurar um especialista. Isso é recomendação técnica de forma clara e simplificada. Eu não tenho que fazer planilha nem quantificar. E esse exemplo é bom porque tu percebe que aí, nesse caso, tu vai envolver praticamente 3 profissionais, né? O que diagnosticou, o que vai elaborar o projeto da recuperação e o que vai executar, né? E o que vai executar. Normalmente, esse que vai fazer o projeto, normalmente ele é um patologista, tá certo? Porque ele vai projetar por conta daquele problema, daquela manifestação patológica. Ele vai trabalhar em cima daquilo. Tá certo? Que daria outra live que a gente poderia depois falar, que era sobre as reabilitações, por exemplo, de um sistema de fachada. Fiz essa live ontem, a live de ontem é meio-dia, inclusive. Então, assim, vamos só entender. Com o Vinícius, lembrei, com o Vinícius ontem. Então, assim, a gente vai fazer essa inspeção, né, e vai recomendar tecnicamente. Recomendar de forma clara e simplificada, recomendação técnica. Então, você já precisa conhecer o problema e você já vai ter que fazer uma análise técnica, né? Aí já não é mais relatório. Você aí já vai gerar laudo, tá? Você já vai gerar laudo. Aí você já vai... A vistoria tem que ter ART? Todo serviço de engenharia tem que ter ART. Se você vai pintar meio fio, tá certo? Você é um serviço de engenharia? Então tem que ter, tá certo? Então, não é porque ela é simples que não tem. Todo serviço de engenharia tem. Então, a inspeção da mesma forma. E é importante falar também para as pessoas que é importante para o profissional também, porque tudo isso vai gerar o chamado acervo técnico do profissional. Mostrar onde é que tu já atuou, o tamanho da tua experiência, tudo fica documentado. É a vida profissional daquela pessoa que está lá no seu conselho. Então, a inspeção... Ela realmente é isso, tá certo? Só que a gente já derivou, falamos bastante de inspeção predial, né? A gente já derivou, adiantou esse tema. Se tiver mais alguma dúvida de inspeção predial, o pessoal pode perguntar, que se a gente souber, iremos responder sem nenhum problema. Mas deu para entender, né? Que a inspeção predial, a inspeção da engenharia diagnóstica, ela constata e já dá uma análise técnica. Que análise técnica é essa? O prognóstico. Já faz o diagnóstico e já faz o prognóstico. Em seguida, a gente tem as auditorias. Aí as auditorias, você já vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que constatar. O que é constatar? Achar o problema. Você vai ter que analisar, vai ter que usar a inspeção, para quê? Para entender através de um diagnóstico e prever o que vai acontecer através do prognóstico. Só que o seguinte, a auditoria, como o próprio nome já diz, ela vai auditar. Ela vai saber se aquele serviço ele está dentro das normas técnicas ou não. Ele vai fazer uma constatação, uma atestação de conformidade. Ele está conforme
ou não com as normas? Se não tiver norma aqui, aí vai para a norma de fora. Se não tiver norma de fora, aí vai para as boas práticas. De alguma forma, tem que se entender se aquilo foi feito de forma correta ou não, tem que se chegar a uma conclusão. A auditoria sempre ela vai chegar a uma conclusão ponderada ou não. Olha, não tem norma, mas não é uma boa prática isso. Esqueceu de fazer aquilo que aquela norma que se aproxima comenta, né? Recomenda, né? Recomendação de norma é obrigação, né? A norma ela não é gentil, né? Ela não recomenda à toa, ela manda, né? Ela recomenda, recomendação de norma funciona como ordem, Isso. né? E só queria falar um pouco sobre isso, Lauto, rapidinho. Onde é que Não, está tranquilo. onde é que tá definido que eu preciso seguir a norma técnica? Porque eu já vi muita gente falar, não, mas eu ouvi falar que a norma técnica era só para uso em alguns casos, que eu posso não seguir ela. Olha só, pessoal. Lá no Código de Defesa do Consumidor, lá diz o seguinte, que é vedado ao fornecedor de serviços, e quando tu faz um laudo, um projeto, qualquer serviço técnico dentro da engenharia é um serviço. Então, é vedado ao fornecedor de serviços colocar no mercado de consumo um serviço em desacordo com as normas técnicas. Então, qual é o grande risco quando você não cumpre o que está escrito na norma? Eventualmente, ocasionando algum problema lá na frente, se ficar constatado que você não seguiu, você está totalmente desprovido de qualquer razão para argumentar. Então, pessoal, botem na cabeça que norma técnica é de uso obrigatório. Pode continuar, Lauto. Isso. Então, assim, a norma técnica, ela teoricamente não é lei, mas ela, na ausência de lei, é o que a gente vai, já é o próximo tema, que são as perícias, né? Então, na perícia, que aí a perícia ela já entra, veja que é uma carga, é uma carga que já vem trazendo desde a vistoria. A perícia ela vai constatar, ela vai fazer o diagnóstico e o prognóstico, ela vai trazer das auditorias a conformidade ou não e vai definir o quê? O responsável. Olha, o responsável é o construtor, o responsável é o usuário que recebeu uma edificação, por exemplo, que foi construída por um consultório dentário e fez uma biblioteca, né? Um laboratório de carga, está usando de forma irregular, né? Então, a perícia ela vai identificar responsabilidades. E aí, isso que você falou é muito importante, lá na frente de um juiz de direito. Porque ao dizer, não, mas a norma, eu não sigo a norma não, porque da maneira que eu faço aqui é melhor do que a norma. Né? Então, assim, ao chegar, e se isso der errado, quando chega-se lá no juiz, o perito ele vai dizer, olha, não foi seguido a norma tal. E o juiz, ele é pragmático em relação a isso. Nesses casos, é assim, tem lei? Não. Tem norma? Tem. Seguiu? Não. O que você acha que vai acontecer com você? Ele vai dizer, não, peraí, mas o cara está dizendo. Então, assim, isso não funciona. Por mais que a gente tenha procedimentos de norma que a gente sabe que poderiam ser melhorados, que nem sempre as normas são totalmente feitas por técnicos. A gente sabe que existe a questão de alguns interesses e tudo, mas é a norma. Por exemplo, a norma 13755 de 96 tinha 15 páginas. A norma Lauton, 13755... só diz, a norma de quê que é a 13555? Desculpa, a norma 13755 é sobre revestimento de cerâmica em fachada. Projeto, execução, ela rege isso aí. Então, essa norma, ela tinha 15 páginas em 96. E passou a ter 56 em 2017. Você entendeu a diferença? Então, assim, aonde estavam as 41 páginas de 96 a 2017? Surgiu como melhoramento. A norma hoje é uma leitura de cabeceira, fácil, boa, gostosa de ler, entendeu? Prevê todos os aspectos? Claro que não, mas já houve melhora, tá certo? Então, assim, procurar seguir as normas, como você fala, é fundamental para que você não tenha problema no futuro. E a perícia é que vai te dizer isso. A perícia é que vai dizer, olha, segundo aqui, tudo que eu estou vendo aqui, o responsável é o fulano tal. Então, a perícia, ela funciona como um auxiliar do campo jurídico.
né, dos juízes, né, de apurações de questões judiciais. E uma por coisa que eu último, queria. E uma coisa que eu queria alertar o pessoal aí em relação à norma, que assim, hoje eu vejo que muita gente busca a norma PDF em grupo de WhatsApp, no Google, enfim. Cuidado. Tome um cuidado muito grande com a versão da norma. E aí o Lauton falou muito bem sobre isso, que a norma ela vem se atualizando ao longo do tempo. Então, só para vocês terem um exemplo. Quando eu estudei concreto armado, o recobrimento da armadura era de 1,5 a 2 centímetros em média, né? E aí o que acontece? Como se viu que as edificações começaram a apresentar muito problema, na norma mais atual, esse recobrimento foi aumentado. Então, existe um risco muito grande, se eu não tivesse cuidado, de pegar uma norma em grupo de WhatsApp, no Google, e estar trabalhando com uma norma anterior, uma norma obsoleta. Que é anterior. É. Então, tome o cuidado. E também o outro cuidado é que você verifique uma edificação também, como patologista, na norma da época. Porque ela não pode, vamos dizer, se analisar uma edificação hoje, uma edificação de 1990, de 2000, por exemplo, você tem que analisar com a norma de 96, cara. Você não pode fazer da norma de 2017. Agora, se você for reabilitar a fachada, você já tem que usar a norma de 2017 para reabilitar, para fazer um novo serviço naquela fachada, entendeu? Exatamente. E aí, assim, a dica que eu dou sempre, pessoal, é o seguinte, vai lá no site da BNT, tem um site chamado ABNT Catálogo. Aí tu pode observar lá todas as versões que a norma teve para saber qual que tu vai utilizar. Beleza? Pode continuar, Renato. Renato não, Lauto. Tá joia. Então, assim, nós temos para finalizar, o último elemento da engenharia diagnóstica, que são as consultorias. As consultorias, elas são os documentos mais completos. Porque ela vai fazer tudo que a gente fez. Ela vai identificar, de novo, ela vai identificar, ela vai entender através do diagnóstico e do prognóstico. Ela vai saber se está de acordo ou não com a norma, vai apurar a responsabilidade, né? E vai prescrever, vai dar a solução. A planilhazinha lá de serviços e quantitativos, certo? Então, isso é o serviço mais completo da engenharia diagnóstica. Vai passear por todos os elementos e vai dizer, você tem que fazer isso aqui, dessa forma, com esses materiais, nessa quantidade. Então, essa é a beleza da engenharia diagnóstica. E se quiser, ainda pode puxar para o meu lado e fazer um orçamentozinho, né? É justamente esse tema que eu vou entrar agora. O que acontece? A gente é muito procurado, cerâmica começa a cair, eu queria que você viesse aqui fazer um orçamento. Eu disse, espera aí, não. Eu não vou aí para fazer orçamento de nada. O que eu posso lhe oferecer agora é o estudo para entender o que está acontecendo no seu prédio, qual a qualidade e a quantidade, uma análise qualitativa e quantitativa do problema. Tá certo? Aí sim. Tá? Se eu chegar simplesmente no seu prédio, passar uma trena, laçar o prédio com uma trena, calcular a altura, descontar a janela, dizer custa tanto, isso não é engenharia, é comércio. Tá? Então, e até porque tu não tem como saber quanto custa se tu não sabe qual é o problema que tem que ser resolvido, né? Que causou aquilo, porque dependendo do que for... Isso é o que gera as querelas judiciais, as querelas de comissão de ética que a gente recebe lá dentro do conselho, mas não é justamente isso, porque você não estuda para resolver o problema. Você generaliza uma solução que não pode. Você não sabe se o problema é EPU, aí se o problema é EPU, você diz, não, pode só tirar o que está caindo e preencher. Não pode, porque o que não vai acontecer. Você não sabe se é por virulência de substrato, você não sabe se é desprendimento volumétrico, você simplesmente acha que tem que tirar tudo e pode aproveitar o reboco ou não pode. Então, assim, são coisas que precisam de estudo. Então, normalmente, quando eu sou chamado para prestar um orçamento, eu disse, não, o que eu posso oferecer agora é um estudo. Eu entendo que faço uma consultoria, chego no final e digo, olha, está aqui, a sua planilha é essa aqui. Você vai cotar isso aqui no mercado, tá certo? Inclusive, eu posso até cotar, mas eu entrego uma planilha de serviços e quantitativos. Eu brinco dizendo assim, é igual você colocar uma placa na frente do seu prédio dizendo assim, compro banana, o síndico. Compro banana. Vai chegar banana prata, banana nanica, banana ouro, banana madura, banana verde, cacho de banana, uma banana mordida. É tudo banana. Você não está dizendo o que é que você quer. Agora, se eu disser, eu quero banana prata no cacho de 10 madura. Quem tiver fora disso, está fora.
Quem tiver fora desse script aí, oferecer qualquer coisa, está fora. Tá certo? Então, fazer um orçamento baseado num estudo executado por um especialista. Isso a gente tem feito aí a nível de Brasil. Tá certo? As execuções nossas aqui em Fortaleza. Mas a nível de Brasil, a gente faz isso sim. A gente identifica o problema, quantifica, olha, o problema é esse, e para resolver você tem que fazer esses serviços aqui nessas quantidades. Tome aqui a sua planilha, vá cotar no mercado. Quem tiver fora disso está errado. E quem é que fala isso? O patologista. O cara que estudou, o cara que... Né, se o problema é impermeabilização, o cara da impermeabilização, estudioso da impermeabilização. Se é o cara da elétrica, o cara da elétrica. Se é o cara da fachada, é o patologista da fachada. Elauto, é muito simples entender isso. Elauto, agora como está faltando só 5 minutos para terminar nosso tempo, né, de 1 hora do Instagram, eu queria que tu fechasse com respondendo aqui 2 perguntas bem rápidas que foram feitas aqui durante a nossa live. A primeira é uma pessoa que perguntou, Luiz Edmundo, se para eu fazer engenharia diagnóstica eu preciso necessariamente ter uma pós. E a segunda, que pode responder em conjunto, a do Reginaldo, ele perguntou quais as NBRs que o engenheiro diagnóstico precisa avaliar, se existe uma norma geral ou se teria que partir só para normas específicas. Bom, vamos lá. A primeira, né? Lógico que a engenharia diagnóstica, assim como o cálculo, assim como o projetista de instalações, né, hidrossanitárias, ela é uma área que você envereda e que você estuda e que você vai se especializando cada vez mais. Mas se você consegue agregar um curso de pós-graduação, um mestrado temático, né, um doutorado no tema, você vai ficando cada vez mais vamos dizer assim, mais expert no assunto, sendo mais respeitado, conhecendo mais, né, e sendo mais puro dentro do que se diz de um engenheiro diagnóstico. Né? Assim, eu poderia agora, se na minha vida, dizer, não quero mais ser um patologista, vou para a área do cálculo. O que eu faria? Eu iria estudar cálculo e ia fazer curso. E ia talvez fazer pós-graduação em cálculo estrutural. Tá certo? Então, a dica que eu dou é que faça sim uma pós-graduação, mas não tem nada obrigatório. Tá certo? A atribuição você tem, você precisa ter agora a capacitação. Exatamente. Habilitado você está, você precisa agora se capacitar. E a questão das normas, muitas normas, tá certo? Atendem à necessidade do patologista da engenharia diagnóstica. A norma de desempenho é uma excelente norma, a 15575. A norma de fachada que a gente acabou de falar. Né? São várias normas, 16280 que trata de reformas em edificação, a norma 14037 que trata de execução de manuais de uso, operação e manutenção de áreas comuns e de áreas privativas. Né? Já pensou que bacana você chegar numa edificação de 20 anos e propor fazer naquela edificação um plano de manutenção? Né? Para edificação, isso entrega nas novas, mas é um excelente mercado para quem quer entrar nisso aí, entendeu? Fazer plano de uso, operação e manutenção, tem que ter experiência, para uma edificação em uso, que não recebeu lá do seu construtor. Fazer agora, olha aí que beleza. Entendeu? Vou cobrar até royalty aí de quem for para fazer isso agora, né? Pois, Alton. No mais, agradecer, Murilo, agradecer. E eu sempre termino as minhas lives com uma frase. O conhecimento técnico já tem dono. Não é meu, não é do Murilo, não é do Renato, não é do Matheus, é da engenharia. Nós apenas tomamos emprestado esse conhecimento e devemos fazer bom uso e devemos compartilhar com os nossos colegas. Só assim eu acredito na boa engenharia. Essa é a minha frase que eu termino todas as lives. Lauto, eu queria agradecer, foi realmente uma aula que quem assistiu com certeza aprendeu muito, inclusive eu. E eu vou pedir só para o pessoal que está assistindo a gente, que eu vou mandar um e-book para quem tirar um print aqui dessa nossa live e postar lá nos stories, marcar o meu perfil, o perfil do Lauto, que eu vou mandar um e-book no direct para cada pessoa. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Vai ficar aqui 24 horas disponível essa live e eu também vou salvar ela e vou jogar lá no meu YouTube, beleza? Lauton, muito obrigado e com certeza vamos fazer aí novas e novas lives. Valeu, abraço, pessoal. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.